certo tipo de dor de barriga, porque eu nunca imaginei estar aqui sentada na frente de uma câmera e eu tô só aqui pra, assim, contar o que eu venho contando no Instagram, mas eu precisava falar pra vocês entenderem tudo certinho e não achar que eu tô influenciando alguma coisa ruim, certo? Eu venho contando há mais ou menos umas 2 semanas a minha história. E eu vou dar uma resumidinha da parte 1 e da parte 2 pra quem não souber, quem não me acompanhar no Instagram, entender tudo certinho. Eu sempre fui uma criança gordinha, bem gordinha no caso. Não, nem tanto, mas era uma coisa que sempre preocupava minha mãe. Então, minha mãe me leva na nutricionista, endocrinologista, desde os meus 9 anos de idade. E assim, minha mãe sempre teve esse maior cuidado comigo. Só que nunca assim adiantou, eu sempre fui muito ansiosa. Ainda sou muito ansiosa. Então sempre descontei no quê? Na comida. E aí, então minha mãe me leva nutricionista e endocrinologista desde os 9 anos, mas assim, nunca adiantou muito, porque eu comia escondido dela, eu comprava na escola escondido. Amigos do Gração estão aí. Mas eu sempre fui a gordinha da turma. Então eu fui crescendo e assim, foi a proporções maiores. O que eu quero dizer é que assim, eu sempre fui gordinha, mais cheinha. Nunca tive estereotipo, não sei, magrela, nunca fui. Desde criança nunca fui. Então eu fui crescendo e isso foi assim, cada vez eu fui aumentando mais de peso. Então, assim, eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu pesava 60 quilos, entendeu? Mas eu vou colocar algumas fotinhas aí no final e as idades mais ou menos pra vocês terem mais ou menos noção. Não é que eu era uma criança muito gorda, mas eu era um pouquinho acima do peso. E aí, minha adolescência inteira foi assim. No terceiro colegial, a gente foi fazer em vez de ter festa de formatura, essas coisas, a gente foi fazer uma viagem de cruzeiro. E aí eu corri atrás e falei, o quê? Você acha que eu vou pra esse cruzeiro gordinha? Não que o meu pensamento hoje seja o mesmo, mas vou falar na época, porque quando a gente é adolescente, 1 milhão de coisas acontecem na cabeça da gente. Ok. Então eu emagreci. Minha mãe me levou em nutricionista, fazia dieta, mas dieta assim, nunca fiquei sem comer não. Comia direito, não comia bobeira, parei de comer bobeira e comia direito. Mas isso tudo com acompanhamento de endócrino. Então, ela é uma endocrinologista de adolescentes e criança. Mas na época eu tinha 17, mas ela ainda me atendia. Então, eu emagreci, eu acho que uma média de uns mais ou menos 10 quilos, emagreci e fui pro cruzeiro. Fui pro cruzeiro me sentindo bem, porque era o momento que eu queria me aproveitar com meus amigos e tudo. Foi assim, uma viagem top demais da conta. Então, cheguei do cruzeiro e era época de prestar vestibular e tudo, prestei vestibular, passei em administração na UFO e no campus de Ituiutaba. E assim, dei a louca querendo ir. Falei assim, eu vou, se eu não for, não me chama Natália. E assim, minha mãe e meu pai sabem que eu acho que pode ser uma qualidade, mas também pode ser um defeito. Que quando eu quero uma coisa, não importa o que eu vou fazer, eu tenho que conseguir. Eu não sei, isso é uma coisa assim da minha cabeça meio louca. Então, tipo, sentei com a minha mãe e com meu pai e falei assim, passei, quero ir. E aí? Minha mãe é daquelas assim, gente, que é tudo debaixo da asa dela, sabe? Resumindo, minha mãe ficou sem conversar comigo 1 semana desde que eu decidi a ir morar em Ituiutaba. Que ela não aceitava de jeito nenhum, tipo assim, não podia ficar longe dela. Aí eu, na verdade, eu tinha até já feito a inscrição numa faculdade aqui, tipo, perdi o dinheiro que eu fiz a inscrição aqui, porque eu quis ir pra lá. Foi. Aí a gente foi, olhou o lugar, ok, mudei pra lá. No que eu mudei pra lá, a gente imagina uma adolescente que hoje eu acho assim, mais ou menos uma criança indo morar sozinha. Minha mãe nunca, meus pais são assim, super liberais. Eu nunca precisei mentir ou sei lá, sair
Meu pai e minha mãe sempre deixou a gente, eu e minha irmã, muito à vontade. Meu pai deixava eu sair aqui, é lógico, com minhas primas, com a minha irmã, mas eu saía aqui normalmente. Bebia, mas assim, era uma coisa que você tinha que voltar para a casa dos seus pais, não é mesmo? Então, não era daquele jeito. Então, imagina uma menina de 17 anos, acabou de fazer 17 anos, indo morar sozinha. Então, só merda. Isso mesmo. Gente, eu bebia como se não houvesse o amanhã. Mas a minha infelicidade era que tinha o amanhã. Então, eu fiz assim, amizades, irmandades, que eu vou levar pro resto da minha vida. Tipo assim, foi uma das melhores partes da minha vida. Só que acarretaram coisas depois que eu considero que ali foi o início de tudo. Então, depois que eu emagreci esses 8, 9 quilos pra ir pro cruzeiro, eu devo ter engordado assim uns 3 quilinhos mais ou menos. Eu não fui pra lá tão magrinha, igual eu expliquei pra vocês, gente. Nunca fui magra, nunca. Até hoje não sou. Então, como eu estava falando, fiz de tudo que vocês imaginarem em Ituiutaba. Eu morei lá 1 ano. Assim, a gente bebia de segunda a segunda, literalmente, gente. E era assim, não era uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali. Não, era pra beber, pra ferrar tudo mesmo. Aí, foi aonde Natalinha começou a engordar de novo. E foi assim, durante esse 1 ano que eu estive lá, eu acho que eu devo ter engordado mais ou menos uns 10, 15 quilos. Mais ou menos, não vou saber falar tudo certinho. Então, eu lembro dessa época da minha vida, muito feliz, porque mesmo sendo o início de todos os meus problemas, praticamente o início de todos os meus problemas depois, eu tenho muita saudade. Foi assim, uma parte da minha vida que eu acho que eu tinha que viver aquilo pra mim ser o que eu sou hoje. E foi muito bom pra mim crescer e pra me dar valor em tudo que os meus pais, minha família faz e fez por mim. Então, eu acho que eu tive que viver isso pra ter consciência de tudo isso. Então, eu não estudava, né, gente, no caso, só bebia. Aula, quem era da minha sala aí, ó, vai lembrar que eu ia na aula uma vez na vida, outra na morte. Mãe e pai, por favor, não escutam essa parte, ok? Então, no segundo semestre, no final do segundo semestre, ou seja, no final de 1 ano, eu, do nada, resolvi ir embora. Não foi do nada, mas depois conto essa parte, não vou entrar muito nessa parte. Mas foi assim, eu sentia muita falta da minha família, porque nós 4 lá de casa, a gente é muito unido. E eu realmente, assim, sentia falta de ter aquele calor, assim, sabe, gente? Minha família, não só nós 4, mas a minha família inteira, a gente é muito unido. Minhas primas, a maioria das minhas amizades, sempre, desde antes e agora, são minhas primas. Então, eu senti muita falta, mesmo eu tendo feito amizades incríveis lá, que eu nem falo amizade, tipo assim, eu tive Gabi como uma irmã, o Túlio como um irmão, tinha o Avatar também. Não vou citar nomes, gente, porque senão às vezes eu esqueço de alguém e vai ficar chata a situação pra mim, né? Então, eu, por motivos que depois eu posso contar aqui, fazer um vídeo, resolvi vir embora. Então a minha mãe, gente, ela me abraçou, me beijou, mentira. Mas minha mãe ficou muito feliz. Então, eu sentei com eles, conversei, falei, olha, eu não quero mais fazer esse curso, papapá. E no meio disso tudo, gente, a minha cabeça era, tipo assim, louca. Eu fazia administração em Ituiutaba e eu vim embora querendo fazer zootecnia. Sim, mexer com bichos. Não sei de onde que eu tirei isso na minha cabeça, mas voltei com esse intuito. Então, minha mãe e meu pai, eles, como eu falei pra vocês, eles são muito flexíveis. E eu falei assim, olha, eu não quero mais, resolvi, eu quero fazer zootecnia, papapá. Meu cunhado, na época, fazia zootecnia, minha prima fazia zootecnia. E eu não sei de onde que eu tirei isso, resolvi fazer zootecnia. Então, voltei de Ituiutaba e fui fazer zootecnia.
E aí, nessa parte, gente, foi assim, eu vou me emocionar. É porque, assim, voltei já depois, quando eu entrei na faculdade, eu acho que já tava uns 20 quilos mais gordinha. E sabe quando você entra numa coisa, na minha cabeça na época, eu amava, era a minha vida, eu nasci pra fazer zootecnia, eu nasci pra ser zootecnista. E eu, assim, totalmente deslumbrada com aquilo, não sei por que cargas d'água, fui fazer zootecnia. E o que? Zootecnia também, quem tá me assistindo aí que faz faculdade no meio de agrárias, veterinária e tudo, sabe que também é bebedeira, gente. Então, o que aconteceu? Natalinha bebia de segunda a segunda também. E eu, assim, gente, eu vou explicar bem claro e vou falar bem rasgado pra todo mundo entender. Natália não bebia como uma pessoa normal. Eu bebia assim, igual um homem, gente. Eu bebia muito. Sabe o que é muito? Muito. Tipo assim, eu bebia das 6 da tarde até 6 horas da manhã, de boa, de boaça, e às vezes pode ser que eu nem ficava bêbada, de tão curtida no álcool que eu estava. Então eu bebia realmente muito. Eu virava, e ok. E nessa parte eu fiz umas entre aspas, e poucas amizades verdadeiras. E, como eu citei lá no texto do Instagram, foram momentos bem difíceis pra mim, onde a minha cabeça fez assim, tipo, minha filha, e aí? Mas foi um momento que eu descobri, hoje eu vejo, né, até onde chega a maldade da pessoa. Como eu escrevi no Instagram, eu acho assim, que as pessoas têm que gostar da gente, não porque a gente é assim, porque meu cabelo eu tô de chuquinha aqui, eu achei ela bonita. Não, eu vou gostar dela por causa disso. Não, gente, por dentro aqui a gente tem 1 milhão de coisas. E é por isso que a gente tem que se apaixonar pelas pessoas. É por isso que a gente tem que gostar da pessoa, porque ela é por dentro, não que ela é por fora. Porque isso aqui, gente, isso aqui, vamos supor, se eu tenho um músculo, que agora que no caso eu não tenho, quando você ficar mais velhinho, isso aqui vai descer, a cara vai enrugar, e aí? Você vai gostar e a pessoa enrugou a cara, você não vai gostar mais da pessoa. Tem que ser o que tá aqui dentro, certo? Então foi nessa época da minha vida que eu sofri muito, mas assim, muito. Foram muitas críticas e comentários maldosos. Existe uma partezinha aqui do meu coração que ainda, sabe quando não cicatrizou ainda? Mas eu acho que não cicatrizou por eu não conseguir entender o ser humano até hoje. Então, como eu citei lá no Instagram, eram comentários do tipo: mas tem ciúme dela com ele? Por quê? Ela é gorda. E aí, gente, o que tem a ver ser gorda? Não sei. Mas vamos lá. Foram comentários mais ou menos desse tipo que eu citei tudo lá no Instagram. Então, quem quiser saber essa partezinha lá, entra lá no Instagram, vou colocar aqui a fotinha onde eu tô citando tudo isso aí.